Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Axé Uniafro. Hoje apresentaremos uma entrevista com o professor do Centro de Artes da UDESC, Luiz Carlos Canabarro Machado. Entrevista realizada o ano passado para o documentário A Cultura Afro-Brasileira em Busca da Identidade Perdida, produzida pela Uniafro e pela Imagem Livre. O professor Canabarro também é artista plástico, pesquisador da cultura afro-brasileira e babalorixá. Meu nome é Luiz Carlos Canabarro Machado, né? Eu nasci numa família mista já, né? Meu pai era descendente de indígenas e europeus, e a minha mãe europeus e indígenas, mais europeus do que indígenas. O meu pai, né, era da fronteira do Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, e por razões de negócio ele vai viajar a Pelotas, né? Lá em Pelotas ele era um fazendeiro, continuou sendo fazendeiro, não mudou nada, só diversificou a sua atuação. E de um certo momento ele passou por uma doença bem séria, uma doença pulmonar que não era tuberculose, o médico não sabia exatamente o que era. E nesse momento também minha mãe engravidou de mim, né? Então eu começo assim na vicissitude, no momento da vicissitude, da dificuldade, no ventre da minha mãe, né? E meu pai adoecendo, e até disseram para ele que havia um senhor, né, que talvez dava passe, né? Então, com certeza, era espírita, né? Então, que ele visitasse esse senhor, porque esse senhor seria uma pessoa muito boa para ele, né? Que poderia ser acomodado. E esse senhor lá estava incorporado, talvez como guia dele, né? Olhou para minha mãe e disse: olha, daí vem outro soldadinho. Minha mãe já ficou assim, pô, como outro, na época ela já tinha meu irmão, né? Meu irmão mais velho que eu, outro soldadinho, quer dizer, naquele tempo não havia ultrassom, né? Para saber se eu era menino ou menina, o que era, não? O que você tem aí, isso e aquilo, você vai tomar tais remédios, rapidamente. Meu pai nem disse nada, chegou e pontuou o que era. Você vai tomar isso e aquilo também. E outra coisa, depois vai... Quanto não é nada. O seu compromisso vai ser, depois que você ficar curado, você vai voltar para a sua terra. Meu pai não disse que ele era dali o que não era. E depois do seu compromisso, enquanto o senhor estiver vivo, o senhor vai trabalhar numa religião que o senhor ainda não conhece. Não, é parecida com essa aqui, não é a minha, não é essa aqui. Então meu pai tomou os remedinhos, aquela coisa toda. O processo curou mesmo, ficou curado. Aí terminou, ele foi para o Livramento. Aí uma turma que veio de Porto Alegre, falaram com ele, né, da possibilidade de criar um centro de Umbanda. Então aí foi uma religião que ele não conhecia, né? Eles lembraram um pouco, Umbanda meio parecido com aquilo. Parecido, começaram a dizer que era Umbanda. Então na verdade eu nasci dentro desse meio. Meio umbandista, né? Umbanda de carne, umbanda de branca, aquela coisa toda, aquela umbanda bem doutrinária, né? Umbanda que no máximo tinha uma maraca, no máximo, não mais do que isso, não atabaque nem pensar, né? E tudo vestidinho de branco, aquela coisa toda, aquelas correntes e tal. Então quando eu nasci já estava dentro dessa história.
Então, embora tenha sido uma família umbandista, vamos dizer assim, né? Eu tive toda a liberdade para buscar outras religiões. Eu fui na igreja, depois eu fui interno do Uruguaiana, fui metodista, né? Lá no Porto Alegre fui conhecer o Batuque. Que para mim Batuque não era nada. Em certo momento eu passei por transe. Eu nunca tinha passado por nada, aí passei por transe. Aí passei por transe, né? Então, nesse momento, será que eu estou ficando maluco? Bom, eu conheci o transe que era na Umbanda, né? Conhecia, tinha visto o transe, mas comigo, tipo assim, acontece com os outros, comigo não, né? E ali não tinha aquele ambiente da Umbanda, né? Para dizer, bom, aqui o lugar, tinha tabaco, tinha não sei o quê, aquelas coisas todas, tamboreiras, estou batendo tambor. E o que é isso, né? Aí quando eu voltei assim, tem tudo ruim, todo. Me mandaram embora, lá só vai embora, que não é outro lugar. Fiquei assim, ficou. Não apareça nunca mais, porque você voltar é para ficar. Quanto te achou assim nesse meio assim? Olha, na verdade, né, a grosso modo não se vê muita diferença não. Né, a grosso modo, falando. Mesmo porque lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, a coisa já é misturada lá. Né? Tanto tem o batuque de Oió, que eles chamam, né? Que é chamado como batuque jeixo, né? Jeixo, né? E é jeje, na verdade, né? E tem algumas coisas que depois a gente vai identificar como sendo bem jeje. Por exemplo, o auagã. O auagã é bem jeje. É um voodoo, auagã, né? E que não tem, nenhum candomblé tem auagã, né? Os candomblé tradicionais, né? Queto, como chama, e outros não tem auagã. Diferente dos iorubás, cultuando basicamente os orixás, os sons basicamente os voduns, né? Embora já em África já havia essa mistura, né? Mas a diferença básica é que, segundo consta, né? Os orixás passam a ter uma existência depois da existência do ser humano, né? Que os voduns são anteriores a ele. O voodoo então é bem arcaico mesmo, né? Seria assim, o voodoo, na verdade, está relacionado com as forças mais primeiras da natureza. E os orixás já é a força da natureza mais do ser humano. Então, por isso que diz que, como o Verger diz, né, que antigamente, né, os orixás eram homens, né? O Verger conta essa historinha, né? Mas, homens que se tornaram importantes por isso, por aquilo, né? Sua memória foi culpada e tal e tal. E os voodoo não tem nenhum deles existe uma história deles relacionado, e primordialmente, nenhum deles tem uma história relacionada com o ser humano. Depois eles vão se agregar, vão se aproximar, vão formar várias famílias. Tem uma família que é só da família real, só dos membros da família real. Aí tem vários tipos de voodoo, né? Eu diria que tem uma coisa bem interessante, né? Que tem assim, ritualisticamente, né? Se tem uma coisa que se vê que é muito parecido, né? Por exemplo, o cara que vai tocar tambor, que aqui do sul somos do tambor, né? E o cara que vai tocar o abatazeiro, né? O batazeiro lá do São Luís Maranhão, que é, né? Os dois são horizontais. Já começa quando os dois são colocados horizontalmente. Os dois são tocados com a mão. Não são tocados com a guitarra, não. Os dois são tremendamente simples. Não tem uma parafernália de coisas. São tremendamente simples. O batuque é um pouco mais sofisticado, talvez. Mas o Mina, completamente simples. Tem um Santos Católico lá no fundinho, entende? Então tem coisas muito parecidas. Até a antiga maneira de reverenciar, muito parecidas mesmo. Então, quer dizer, tanto é que por exemplo, quando eu fui falar com o pai Euclides, né? O pai Euclides, eu falei do batuque, que eu tinha iniciado o batuque para ele, mas eu quero conhecer o batuque. Eu quero conhecer o batuque, ele é muito forte, o batuque é muito forte. Eu quero conhecer. Eu me identifico muito com o batuque. O pouco que eu sei, me identifico muito. Eu nunca vi para o sul, tem pavor do frio, né? Jamais ele viria para o sul, né? Mas eu me identifico muito. E realmente tem assim. Agora, quando há a recriação do culto dos orixás e culto do Brasil, porque o culto dos orixás e o culto do não foi recriado no Brasil, né?
É uma invenção brasileira. E acaba tendo sincretismo também, né? Acaba. Não, lá já existia isso, né? Não era bem. Era uma espécie de sincretismo entre iguais, vamos dizer assim, muito semelhante, né? Entre, por exemplo, os Yorubás e os Fons. Havia esse sincretismo, sim, né? Lá já existia, né? Tanto é que alguns orixás eram cultuados como vodus, alguns vodus cultuados como orixás. O caso típico é de Xumaré. Por exemplo, o Xumaré até hoje é cultuado como orixá. O cara sabe que a origem do Xumaré é o vodum, é o vodum. Nanã também é um. Nanã, o Baluaê, o Saí e essa coisa toda, né? É uma série de elementos assim. Mas o que acontece? Que no Brasil, quando ele é reinventado, recriado, né? Ele é reinventado, primeiro que ele junta vários cultos num lugar só, né? Com uma condensação. Vai condensar que cultos? Quais são os cultos que são importantes na situação de escravo, né? O culto daqueles que a permanência à vida, quando vai o culto das mães, por exemplo, né? Da Oxum, não sei o que mais, da fertilidade para existir a permanência da vida, e os guerreiros. Exu, não sei o que mais, os caras que vão à briga, que vão à luta, né? Que vão manter a luta, vão se arraigar a luta. Esses cultos que vão permanecer, que vão ter mais persistência, mais existência no Brasil, por causa disso. Os outros não. Né? Orixá Ocô. Tá, você sabe que existe o Orixá Ocô, mas o Orixá Ocô era o Orixá da agricultura. Para que o cara ia cultuar o Orixá Ocô? Não, tudo bem. E vai dar prosperidade pro senhorzinho lá. O que é isso? Que se dane, senhorzinho, não quero mais que se dane, entendeu? E não tem por que cultuar o Orixá Ocô, muito embora em África tremendamente, porque a África toda depende da fertilidade da terra, né? Por isso o Orixá Ocô era bem cultuado. Né? Por outro lado, alguns orixás em África passaram a deixar de existir, né? E tem uma tremenda importância do Brasil, o Oxóssi, por exemplo, é o caso típico. Uma tremenda importância. E lá acabou-se o culto de Oxóssi. Embora hoje, é claro, hoje eu estou falando já de quase 100 anos mais, já teve todo. Os africanos voltaram ao Brasil, olha, o culto de Oxóssi está aqui, começaram a cultuar de novo. Então, na verdade, os africanos aprenderam com o brasileiro a cultuar de novo o Oxóssi. É interessante esse negócio, né? Culto de Iemonjá é outro. Não tinha grande importância, hoje é um orixá secundário em Iemonjá lá. Dentro do candomblé Jeje tem os vuduns e os orixás, então? Não, o orixá, nas casas Jeje são hóspedes, são honrosos hóspedes, né? Então só se trabalha com vudum, não, a base é voodoo. Se o candomblé é Jeje, aí depende se é Jeje Marie ou não, né? Aí qual é o tipo de Jeje, né? Porque aí, então qual é o voodoo maior, aí pode estar agregado orixá, não tem problema, são hóspedes honrosos, são bem tratados, são bem cultuados, tem filho deles, né? Mas existem filhos dentro do candomblé Jeje claro, de orixá. Tem filho de orixá dentro do candomblé Jeje, uma boa, sem nenhum problema dentro, nenhuma briga não. Mas o significado seria o mesmo, vodum e orixá. Não é exatamente o mesmo. Né? A gente sabe que não é. Você tem uma coisa pela outra, mas na verdade não é a mesma coisa. Porque se pensar etimologicamente, ou melhor, filosoficamente é a mesma coisa. Né? Etimologicamente não é mesmo, agora filosoficamente então a distância é maior. Porque assim, em muitos livros se coloca o orixá, força da natureza, alguns falam como divindade ancestral. Né? Seria as duas coisas, a mesma coisa do voodoo, força da natureza, essa força primeira, né? O voodoo basicamente é força da natureza primeira, não ancestral, primeiro. Né? Porque para ser ancestral, seria ancestral de quem? Do ser humano, então já apareceu um ser humano, por isso que os orixás poderiam sim ter sido grandes ancestrais, entende? É por causa desse voodoo dificilmente iria. Salvo algumas exceções, sempre tem exceções, é importante isso, que sempre tem exceções, né? Aqueles descendentes da família real, né? Aqueles voodoo descendentes da família real.